Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Claro, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Meus amigos, minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês dois momentos importantíssimos. O primeiro, nós vamos ver o jornalista Joel Pinheiro, da Globo News, colunista, descascando o tal Gustavo Gaia. Olha que esse cara não é nada que a gente possa considerar um jornalista progressista. Ele está estarrecido com o tal Gustavo Gaia e ele vai dar o preço para o cidadão. E na segunda parte, Luiz Inácio Lula da Silva dá uma dura resposta à jornalista Mariana Chances, da BBC Brasil. Esse destaque eu já tinha ele pronto há algum tempo, mas eu ainda não tinha subido para vocês. Vamos nessa? Vamos começar com o jornalista Joel Pinheiro, colunista da Globo, acabando com Gustavo Gaia. Vamos nessa? Um discurso tão moralista, tão estridente, acusando toda a política nacional, a política tradicional como corrupta, e daí um discurso tão moralista, tão estridente, acusando toda a política nacional, a política tradicional como corrupta, e daí chega num caso desses, bom, a gente espera que uma pessoa com esse discurso fosse até além, né, e fosse tentar realmente parecer a pessoa mais proba e honesta do mundo. Mas a gente chega nessa acusação que, em se comprovando, é a corrupção da mais rasteira, da mais simples mesmo, é desvio direto de verba pública para o benefício econômico dele, pagando aluguel de imóvel da empresa, por exemplo, e uso também para militância política, né? É isso que está sendo investigado. Esse discurso do deputado Gaia de que é uma perseguição política, imagino eu que não vai colar nem um pouco. Por quê? Porque as evidências, os indícios são muito fortes, sabe? É o dinheiro ali fotografado, são as mensagens dos assessores. Outro discurso que não vai colar, não sei se ele já está usando, mas não vai colar. Esse que você mencionou, André, de que ele não sabia, né, que eram só os assessores. Por quê? Porque a gente tem a conversa dos assessores aqui. Olha o que ele diz no momento, um assessor ali. A escola está sendo paga com recurso público, ou seja, declarando assim na própria mensagem, e está sendo usada para um fim totalmente que, tipo, não existe, né? Não tem como ser assim, eles vão levando. Ou seja, ainda não entenderam a gravidade. Está dizendo aqui, pelo que dá para entender da mensagem, olha, o deputado sabe muito bem que isso está acontecendo. A empresa é dele, o desvio de função é total, né? Só que talvez ele não tenha percebido quão ilegal isso é. Olha, para quem realmente vive militando, gritando, acusando, se colocando numa posição radical contra a corrupção, devia ter um mínimo de noção e um mínimo de vergonha de estar praticando corrupção. Que lapada é essa, meus amigos? Ó, nada que o tal do Gustavo Gaia não mereça. É um dos picaretas mol desse país. Bolsonarista, como todo bolsonarista, prega aquilo que acusa os outros de pregar. Isso é básico. Agora vamos para a resposta de Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos, uma resposta duríssima, mas merecida pela jornalista da BB News. Porque tem certas perguntas que é melhor você não fazer. Mas quando você faz, você tem que ter a certeza que você pode ouvir aquilo que não vai gostar de ouvir. Vamos nessa? Vamos aqui? Por favor, Mariana. Presidente, Mariana Chances, da BBC Brasil. Presidente, aqui na ONU, o senhor repetiu sobre a... Por favor, Mariana. Presidente, Mariana Chances, da BBC Brasil. Presidente, aqui na ONU, o senhor repetiu sobre a urgência e a necessidade da descarbonização das economias, inclusive do Brasil. Mas aqui em Nova York, o senhor teve uma reunião fora da agenda com a Shell, que tem interesse em explorar petróleo na margem equatorial. Isso causou desconforto em integrantes do seu próprio governo, que vê contradição nas duas mensagens. O que o senhor diz sobre isso? Primeiro, eu não estou vendo nenhuma contradição. Eu recebi um empresário
que está simplesmente há 100 anos no Brasil. Eu só tenho 78 anos, significa que quando eu nasci, a Shell já estava no Brasil há 22 anos. E é uma empresa que tem contribuído dentro da lógica das exigências, sabe, da política energética do Brasil. Primeira coisa. Então eu conversei com uma empresa que tem investimentos há 100 anos no Brasil, que continua investindo no Brasil, é sócia da Petrobras em 60% dos postos leiloados, e ela só vai ir para a margem equatorial quando o governo brasileiro autorizar a Petrobras a fazer a pesquisa na margem equatorial. É só isso. Agora, o que nós precisamos ter consciência é que a gente não está no mundo em que a gente pode dizer que pode acabar o combustível fóssil, que vai ter combustível alternativo. É preciso que quando a gente fale isso, a gente aponte como é que vai viver o planeta Terra sem energia fóssil, até a gente se dotar de autossuficiência de outro tipo de energia. O carro elétrico é muito bom, mas é uma coisa muito incipiente. O carro a hidrogênio pode ser uma coisa boa, mas ainda é muito incipiente. O que nós temos é a solução, e o Brasil, diga-se de passagem, é o único país que há muito tempo tem possibilidade de você ter carro a etanol, de você ter carro a gás e de você ter carro a combustível fóssil. E quando nós fazemos a mistura de 30% e também o combustível da Shell recebe 30% de etanol, a gente está vendendo gasolina menos poluente do que o resto do mundo. E a mesma coisa vale para o biodiesel. Então, a gente vai utilizar o potencial de exploração de petróleo do Brasil para que a gente possa transformar a Petrobras numa empresa de energia e não numa empresa de petróleo. Quando o petróleo acabar, a Petrobras tem que estar produzindo outras energias que o Brasil e o mundo precisam. Portanto, eu não vejo nenhuma contradição. Meus amigos, sensacional! Luiz Inácio Lula da Silva. É importante a gente dizer que o Lula, ele dá a dura, ele dá a invertida, mas ele dá a aula. Ele explica por que ele está dando a dura e está dando a invertida. A dura e a invertida é pela pergunta, né? A pergunta poderia ser feita da mesma maneira, mas não tinha nada que falar, olha, gente do seu partido está descontente, vê contradição. Poderia ter feito a pergunta naturalmente. Não fez, perguntou o que quis, ouviu o que não quis. Mas a aula de Luiz Inácio Lula da Silva é simplesmente sensacional. E ver um colunista da Globo News descendo o sarrafo no picareta Gustavo Gaia, tem preço não. Gostou? Deixa seu recado aí, mete o dedo no like, manda um alô pra mim, manda um alô pro Lula e passe muito adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou nas nossas lives. Tchau!